Obrigado, Senhor, por esse tempo na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. O Senhor é um Deus zeloso, misericordioso. Ah, Senhor, nós só temos que te adorar, te exaltar e glorificar o teu santo nome. Derrama da tua glória, do teu poder. Obrigado por ter derramado o teu Espírito e ele habita dentro de nós. Graças te damos, Senhor. Graças te damos porque nós somos vasos de barro, mas dentro de nós há um tesouro inexplicável, inigualável, que é o teu Espírito, que é a tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Graça e paz para você que está na sua casa, para você que está aqui. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É um tempo profético. Esse é um tempo muito profético, uma noite profética, onde Deus quer falar conosco de forma poderosa e de forma sobrenatural através da palavra dele. Eu estava vindo com a minha esposa ali no carro e o Senhor começou a me dar alguns versículos, me dar algumas passagens e nós começamos a anotar aquilo que o Senhor queria que eu falasse. Antes eu tinha preparado algo, mas sempre ficamos na dispensação do Espírito para que Ele possa nos direcionar. E é essa a vantagem, querido, de ser sensível e obediente ao Espírito Santo, porque nós temos que às vezes fazer algo ali na hora que Ele pede, e eu quero convidar você a ser obediente ao Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo pediu para você parar de fazer algo, ou fazer algo que você não fez, e nesses dias nós precisamos obedecer à voz do Espírito Santo. É melhor obedecer a Deus do que aos homens, e esse obedecer aos homens é a você mesmo, é a sua própria programação, é o seu próprio cronograma. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. A começar por você, você precisa entender que é melhor você dizer não para você e sim para o Espírito Santo. Amém? Diga não para você e sim para o Espírito Santo. Amém? Senhor, nós oramos, nós rendemos graça ao Senhor. Pedimos ao Senhor a revelação da Tua Palavra, a direção da Tua Palavra, que o Senhor possa nos conduzir com toda a sabedoria, e que essa Palavra, Senhor, ela possa chegar ao entendimento e cair no espírito de cada pessoa que está ouvindo essa Palavra e que futuramente vai ouvir essa Palavra de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo de número 19, é isso mesmo, 1 Reis, capítulo de número 19, o Senhor me deu essa palavra para compartilhar para o teu coração, para que nós possamos aprender com o Senhor, aprender com o Espírito Santo, e vamos ver o que o Senhor vai falar, né? Eu ainda não sei como que isso vai terminar, mas eu vou começar, e eu estou totalmente na dependência do Espírito Santo, para que Ele possa falar ao meu e ao teu coração. Então, 1 Reis 19, eu quero fazer a leitura dessa palavra. E fez saber a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: faça-me os deuses como lhe aprouve, se hoje essa hora eu não fizer morrer a Elias. Temendo, pois, Elias, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zibro, e pediu para si a morte, e disse: basta, Senhor, tome-me agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zibro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras e brasa, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho que você tem para percorrer é longo. Levantou-se, comeu, bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus. Amém? Glória a Deus. Então levanta e come, porque o caminho
é longo. E nesse tempo agora, Deus quer nos alimentar com a palavra dele. Levanta e come, porque o caminho é longo. Eu quero que você não se distraia agora, porque esse é o momento que Deus quer alimentar você com essa palavra. Esse é o momento que Deus quer te alimentar. A palavra é pão e ela nos alimenta. Assim como o anjo deixou aquele pão para Elias, o Senhor está deixando o pão da tua palavra para você, para que você possa caminhar mais 40 dias, mais 40 anos, mais o tempo que for necessário, para que você possa cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou nessa terra. Eu quero falar para você qual é a maior tentação, qual será a minha e a sua maior tentação nesses dias. Alguns podem falar, é o dinheiro, a maior tentação é o dinheiro. A maior tentação são os prazeres sexuais. A maior tentação para alguns talvez seja a gula. E alguns podem ter outras ideias sobre tentação. Talvez o ponto fraco de um não é o ponto fraco de outro. Mas qual é a maior tentação do ser humano? Qual é a maior tentação da humanidade? E eu quero dizer para você que, refletindo sobre a história do profeta Elias, eu comecei a analisar a história dele aqui. O Espírito Santo começou a me falar sobre Elias. Olha, Elias, ele vence 450 profetas de Baal. E ele vence mais 400 profetas de Azera. É um homem que faz fogo cair do céu. O fogo desce do céu através da sua oração. É um homem que tem autoridade com Deus para poder orar e parar de chover. E ele ora para chover e chove novamente. Elias era um homem cheio da autoridade. É um homem que experimentou o sobrenatural de Deus. Mas preste atenção, após experimentar o sobrenatural de Deus, após Elias experimentar de um milagre, ver o agir de Deus, ver Deus agindo em favor dele, ver Deus dando-lhe força para ganhar batalhas, para obter vitória, aquele homem agora, ele recebe uma carta de Jezabel. E essa carta está dizendo que Elias não iria escapar, que ela iria destruir com a vida de Elias a qualquer custo. Mas como que isso iria intimidar Elias? Por que isso iria intimidar se das outras vezes não intimidou? Existem momentos, queridos, que vem a frustração, que vem o cansaço. Existe um momento que nós lutamos tanto e mesmo pessoas que estão ganhando pensam em desistir. O caso de Elias, ele não estava perdendo. O caso de Elias, ele tinha acabado de ganhar uma batalha. Elias estava sendo aplaudido por todos. Elias agora era o profeta que venceu 450 profetas de Baal. O nome de Elias está sendo aplaudido agora, mencionado. Mas Elias, nesse momento, ele sente medo. Ele sente medo quando estava vencendo. Ele sente medo quando ganhou. Ele sente medo agora, não porque ele foi derrotado. Eu quero dizer que tem muitas pessoas que elas estão pensando em desistir porque elas foram derrotadas, porque elas perderam. Mas muitas pessoas, mesmo vencendo, elas cansam de ser vencedores. Elas se cansam de lutar. E elas se cansam de permanecer na posição que Deus mandou elas permanecer. Às vezes não aconteceu nada demais. Simplesmente elas venceram. Eu quero dizer para você que não importa se você está ganhando nesse tempo ou se você está perdendo. O segredo é permanecer. E eu quero dizer para você, a maior tentação de um ser humano, de um homem, de uma mulher, é a tentação de desistir. A tentação de desistir é a maior tentação. Quando você pensa em desistir, você já perdeu. E quando você desiste, você não tem mais chance de vencer em momento algum. A Bíblia vai dizer que Elias, ele corre para o deserto, e ali ele ora, e ele pede para si a morte. No versículo 4 do capítulo 19, vai dizer que Elias pede para si a morte. Olha só, Elias entra em depressão, Elias quer morrer, Elias quer sumir do mapa. A Bíblia diz que um anjo ali coloca pão e água para Elias se alimentar. E o anjo diga para ele, você vai comer e beber porque o caminho é longo. Você tem que continuar a caminhada. Ou seja, Deus estava falando para Elias, quem mandou você parar? Quem mandou você desistir? Ainda não é tempo de parar. Você ainda não cumpriu o teu propósito. Você ainda não cumpriu o teu chamado. E essa palavra que eu tenho para você, agora, nesse momento, você que me ouve, essa palavra é para você. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. Não pare, não desista. É um tempo de você ficar focado naquilo que Deus mandou você fazer. Então a Bíblia diz que Elias, alguns dizem que Elias foge, se esconde na caverna.
Mas eu quero dizer que Elias, ele não vai para qualquer lugar. A Bíblia deixa bem claro que Elias, ele vai para o monte Horebe. Ele vai para o monte de Deus. Ou seja, Elias vai para um lugar de costume a falar com Deus, um lugar onde Deus se apresentava, um lugar onde Deus falava com seus profetas. Então Elias, ele não vai para qualquer lugar. Elias, ele vai para o monte de Deus. Elias, ele vai para o monte Horebe. E lá Deus fala com ele. Lá Deus diz para ele voltar agora. Você precisa ungir um rei, você precisa ungir um profeta em seu lugar. E eu estou resumindo, porque eu quero te trazer uma lição, que não é um tempo de você parar. Na verdade, eu estou falando tudo isso para você, que não é o momento de você desistir. Não é o momento de você parar. Não importa o que está acontecendo, existe uma missão. Deus ainda quer que você gere discípulos, gere filhos espirituais, gere filhos biológicos. Deus quer que você treine muitas pessoas, que você cuide da sua casa, que você cuide da sua família. Ah, mas eu estou com sentimento de morte, eu estou pensando em desistir. Mas hoje o Senhor está trazendo pão e água para alimentar você, para revigorar suas forças, para revigorar o seu ânimo. Hoje eu recebi uma notícia que alguém que eu conheci tirou a própria vida. Essa pessoa desistiu de viver, desistiu de amar, desistiu da família, desistiu da própria vida. A maior tentação é a tentação de desistir. Por isso que eu digo para você, não desista. Ou se tem que desistir, desista de desistir. Se você tem que desistir, desista de desistir. Deus, Ele conta com você. A sua família conta com você. O seu ministério conta com você. Os seus discípulos contam com você. Os seus filhos contam com você. A humanidade. Hoje eu recebi uma notícia que alguém que eu conheci tirou a própria vida. Essa pessoa desistiu de viver, desistiu de amar, desistiu da família, desistiu da própria vida. A maior tentação é a tentação de desistir. Por isso que eu digo para você, não desista. Ou se tem que desistir, desista de desistir. Se você tem que desistir, desista de desistir. Deus, Ele conta com você. A sua família conta com você. O seu ministério conta com você. Os seus discípulos contam com você. Os seus filhos contam com você. A humanidade conta com você. Porque a criação, ela geme com a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A criação conta com você, que você lute, que você guerreie, que você avance. Existem pessoas que estão se inspirando em você. Existem pessoas que estão observando você. E você não pode fazer isso apenas pelas pessoas. Eu tenho que viver em função das pessoas. Não, você tem que viver o seu propósito. Mas o maior propósito meu e o seu na terra é servir pessoas, é inspirar pessoas, é motivar pessoas, é ativar pessoas, é influenciar pessoas. Foi para isso que Deus me chamou e foi para isso que Deus chamou você. Jesus não deixou a glória e o trono dele e veio apenas morrer na cruz. No período que ele esteve na terra, ele influenciou pessoas. No período que ele esteve na terra, ele discipulou. No período que ele esteve na terra, ele curou, ele libertou, ele transbordou. Eu quero dizer para você que o tempo que você está aqui, Deus te deu a vida, e uma vida em abundância, uma vida para você transbordar dela. Eu quero dizer, não é tempo de retroceder. Não faça como Elias, não peça para si a morte. Não é o tempo ainda. E se você pediu para si a morte, eu estou aqui para te oferecer pão e água e dizer para você, caminhe mais uma milha. Ande mais um pouquinho. Continue. Não é tempo. Não é tempo de desistir. Às vezes vem o desejo, sim. Você não pode impedir que um pássaro, ele sobrevoe a tua cabeça. Mas você pode impedir que ele pouse na sua cabeça. Os pensamentos de desistência podem vir, mas ele não pode dominar a sua mente. Os pensamentos de desistência podem vir, mas não pode dominar o teu coração, não pode dominar os seus passos, não pode governar a tua alma. Você é governado pelo Espírito Santo, e a ordem do Espírito Santo para você é avançar, é marchar e não retroceder. Elias recebe uma mensagem. Nós vamos ver lá em Neemias 6:3, onde Neemias recebe uma carta de Sambalate e Tobias. Olha a diferença de Neemias
para Elias. Neemias recebe um WhatsApp, Neemias recebe um e-mail, Neemias recebe um telegram, dizendo para que ele deixasse os muros, para que ele deixasse a construção, para que ele deixasse a sua missão. Muitos de nós estamos sendo influenciados nesses dias a deixar, a abandonar alguns projetos, alguns sonhos que Deus colocou no meu e no seu coração. Muitos de nós estamos recebendo, às vezes, informações, estamos sendo desafiados nesses dias a parar, a desistir. A mídia está aí para isso. Pessoas que achamos que são nossos amigos, nos influenciando a desistir, a desanimar. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia vai dizer lá em Neemias 6,3, Neemias diz: eu estou em uma grande obra e não posso parar. Acaso deixaria eu a obra do Senhor para ter convosco? Ou seja, Neemias estava dizendo, a obra que o Senhor me chamou para fazer é mais importante do que qualquer mensagem. Antes de você me enviar essa mensagem, eu já tinha recebido uma mensagem do céu. Antes de você enviar esse e-mail, eu já tinha recebido um e-mail do Senhor dizendo, faça o muro que eu sou contigo. Antes de você me enviar esse WhatsApp, eu já tinha recebido um WhatsApp dos céus dizendo, eu estou contigo nessa missão. Ei, antes que você me enviasse essa informação, o anjo do Senhor já tinha falado comigo para eu continuar nessa obra. Eu estou em uma grande obra e não posso parar, nada vai me distrair. Quem te chamou foi o Senhor. Aquele que chamou você, Ele garante, Ele capacita. Eu estou em uma grande obra e não posso parar. Neemias, ao contrário de Elias, ele não deu ouvido às mensagens. Ao contrário de Elias, ele se posicionou às ameaças. Eu não sei que tipo de ameaça que você está sofrendo. Talvez é a ameaça da crise financeira. Talvez é a ameaça no seu casamento. Talvez são várias ameaças no seu ministério. Talvez são ameaças da sua alma. Ameaças pessoais, psicológicas, afrontas no seu psicológico. Retaliações na sua mente. O maior campo de batalha é a mente. Mas eu quero dizer para você, tenha a mente de Cristo. Busque os registros. Busque as informações do que Deus falou com você. Quem te prometeu? Quem foi que te deu vitória? Quem foi que te ungiu? Quem foi que te capacitou? Quem te chamou? O mesmo Deus que permitiu que você nascesse nessa terra, o mesmo Deus que permitiu que você vivesse até hoje, é o Deus que quer te alimentar, quer te sustentar, para você caminhar mais e mais e mais. Para que você fale como Josué e Caleb, como eu estava 40 anos atrás, eu continuo agora crendo nas promessas do Senhor. Quer desistir? Desista hoje de desistir. Quer parar? Pare de fazer coisas que paralisam você e faça coisas que levem você para um novo nível, para uma nova fase. Pare de fazer coisas que não é produtiva, mas amar as pessoas, servir as pessoas, servir o reino de Deus, amar a sua esposa, amar o seu filho. Não pare de fazer essas coisas, não pare de viver, porque enquanto você está vivendo, pessoas estão sendo motivadas, inspiradas por você. E ala shekeremas. Resposta diferente para cada realidade, para cada situação. Depende muito da minha convicção, do meu estado de espírito, do ambiente que eu frequento. Eu decidi habitar no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é quem passeia no esconderijo do Altíssimo, não é quem visita o esconderijo do Altíssimo, não é quem admira o esconderijo do Altíssimo, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Hoje o Senhor quer trazer descanso para a tua alma, Ele quer trazer refrigério. Entre nesse lugar, entre no lugar secreto, entre no esconderijo do Altíssimo, e lá você vai encontrar descanso, lá você vai encontrar refrigério. Elias estava cansado, Elias estava sobrecarregado, mas Deus não abandona os seus profetas, Deus não abandona os seus filhos. Ele enviou pão e água para sustentar o profeta. Precisamos entender que o Senhor cuida de nós. Abra sua Bíblia, se você quiser acompanhar comigo, lá em Mateus 14, 33. Mateus 14, 33. Marcos 14, 33. Marcos 14, 33. E eu vou adiantar a leitura com você. Amém? Eu vou adiantar a leitura com você. E tomou consigo Pedro e Tiago e João. E começou a ter pavor e angustiar-se.
e disse: a minha alma está triste até a morte. Fique aqui e vigiai. Olha só, Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele chamou 3 dos seus discípulos e disse para eles: a minha alma está profundamente angustiada. A minha alma está angustiada até a morte. Eu estou sentindo o desejo da morte, eu estou sentindo o gosto da morte, eu estou sentindo o cheiro da morte. A angústia é tão grande que eu estou sentindo. A Bíblia diz que nesse evento Jesus suou sangue. Jesus suou sangue. A angústia era tão grande e ele estava sofrendo ali o peso dos meus pecados, dos teus pecados, levando sobre si a nossa culpa, as nossas transgressões. Mas houve uma angústia tão grande que a Bíblia diz que Jesus orou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Naquele momento, Jesus orou se houvesse alguma possibilidade dele se livrar daquele peso, daquele fardo. Ele queria, mas ele estava submisso ao propósito. Ele estava submisso ao chamado dele. Ele estava submisso à sua missão. Vai ter dias que a angústia vai vir. Vai ter dia que a tristeza vai bater na sua porta. Vai ter dia que você vai ter aquele sentimento de morte. Mas você vai falar: Pai, Pai, eu que estou aqui para cumprir o teu propósito. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu vim para essa terra não para cumprir a vontade da minha alma, mas a vontade do reino dos céus. Eu estou aqui para ser governado não pela minha alma, mas pelo Espírito. Todavia seja feita a tua vontade. Eu quero que você ore comigo. Eu quero que você declare isso comigo: Pai, seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade. Talvez a sua alma está gritando agora. Talvez você já estava planejando em desistir. Você já estava tem pessoas que já estavam com o argumento preparado. Pessoas que já estavam com o texto preparado. Como eu vou falar para desistir desse projeto, para desistir desse casamento, para desistir desse ministério, para desistir dessa missão, para desistir da própria vida. Tem pessoas que já com a carta preparada para desistir da própria vida. E você que vai ouvir, está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você: ei, não é a tua vontade. Rasgue esse decreto de morte, essa carta de falência. E o Senhor, Ele já escreveu a sua história. Siga o roteiro que o Senhor escreveu para você. Ei, você não pode andar pelos seus passos, pelo seu entendimento, pelo seu querer, mas pelo querer do Senhor. É pela vontade dEle. Seja feita a tua vontade, não a nós, Senhor. Não é a minha vontade, mas a tua. Rama shekere manchoko, dereba sakasho, heremancho kendoroso, kandastu yakasto keas, remash. Meu Deus. A Bíblia diz que Jesus voltou por 3 vezes. Por 3 vezes a mesma cena. Ele angustiado, e quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. Por 3 vezes Jesus vai orar, e quando volta, encontra os seus discípulos dormindo. Às vezes as pessoas em sua volta não estão preocupadas com a sua angústia. Às vezes tem pessoas que não estão preocupadas com o seu sofrimento. E isso, às vezes, faz com que o seu sofrimento aumente, porque você olha e não tem ninguém dando importância para a sua dor, para o seu sofrimento. Não tem ninguém preocupado, até mesmo pessoas que você já compartilhou a sua dor, até mesmo pessoas que você já compartilhou a sua angústia, mas essas pessoas não levam a sério. Muitas vezes as pessoas não dão atenção devida. Talvez você quer só uma atenção. Jesus naquele momento pediu a atenção dos discípulos para vigiar com ele 1 hora. Mas eu quero dizer para você: não é porque as pessoas deixaram de lutar com você que você vai desistir. Não é porque alguém desistiu de você que você vai desistir da missão. Deus não desistiu de você, porque o Pai disse: esse é o meu filho amado. Você é filho de Deus, é Ele que te capacita, é Ele que te sustenta. Talvez as pessoas não estão elogiando você, talvez muitas pessoas não estão, às vezes, ajudando você. Mas eu quero dizer para você: o Pai, Ele te ajuda, o Pai, Ele não abandona, o Pai não desiste de você, Ele jamais vai te abandonar, Ele jamais vai te deixar sozinho. Então eu quero dizer para você: Jesus também, Ele teve esse sentimento, e ao mesmo tempo ele não teve o apoio que ele precisava. Ele olhou para um lado, estava um dormindo, ele olhou para o outro lado, estava o outro dormindo. Aqueles que eram para estar apoiando ele moralmente estavam dormindo. Talvez você se encontre nessa situação, mas eu quero dizer para você: lute.
Não desista dos seus sonhos. Se você perder, foi você que perdeu. Mas se você ganhar, foi você que ganhou. Foi você que lutou. Você lutou até o fim. Não desista, querido. Desista de desistir. Lute até o fim. Permaneça dentro da promessa. Permaneça no centro da vontade do Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus tinha tudo para desistir. E deixa eu falar algo para você. Se Jesus desistisse no Getsêmani, não teria cruz. Se Jesus desistisse no Getsêmani, não teria túmulo vazio. Se Jesus desistisse no Getsêmani, eu e você não teria direito à salvação. Se Jesus desistisse no Getsêmani, eu e você não teria direito à vida eterna. Mas Jesus não desistiu no Getsêmani. Ele foi para a cruz, ele foi para o túmulo e ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está sentado à direita do Pai, querido, intercedendo por mim e por você. Se você não desistir, muita coisa pode acontecer ainda nessa geração. Se você não desistir, muitas almas vão se render ao Senhor. Se você não desistir, você verá os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos. Se você não desistir, você vai ler os livros que você mesmo escreveu. Se você não desistir, de repente você vai assistir o filme que você foi o autor. Se você não desistir, você vai ver grandes promessas. Você vai rir dos momentos difíceis. Não desista, desista de desistir. Ramantou que checas, ricandarabas, choquea, arama sheiko, orema secandaio. Choremas. 2 Coríntios 12. Naraman tocou. Neremai chequeando oremas. Ah, Espírito da verdade. 2 Coríntios 12. O apóstolo Paulo, essa é a palavra que o Espírito Santo acabou de me dar, querido. Isso aqui não é um homem intelectual pregando um sermão. Isso aqui é o Espírito me deu, eu estou liberando. Meia hora atrás. 2 Coríntios 12, 7. O apóstolo Paulo começa falando: para que não me ensoberbecesse com grandeza das revelações que foi-me imposto um espinho na carne, e o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes, pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por quantas vezes Jesus orou para que fosse passado dele aquele cálice? Por 3 vezes. Por quantas vezes Paulo ora para que um espinho que foi posto na sua carne, para que ele não se vangloriasse? Ele orou por 3 vezes. Eu não quero trazer aqui nenhum argumento teológico, o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas eu quero dizer para você que certamente era algo que incomodava ele. Certamente era algo que afligia ele. Certamente era algo tão tenebroso, tão horrível, que ele descreve como um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. Então era algo muito ruim. Era algo que não dava alegria, que não trazia prazer, mas sim uma angústia dentro dele. E Paulo diz que por 3 vezes ele orou ao Senhor para que tirasse dele esse espinho. Talvez você tenha um espinho, talvez algo que angustia você, algo que deixa você triste, algo que oprime você. Você está indo bem, você está conquistando, você está avançando, você está indo muito bem. Daqui a pouco você fica triste, oprimido, alguma coisa deu errado.
Talvez era isso, era mais ou menos isso que acontecia com Paulo. Mas o Senhor diz que isso foi imposto para ele não se vangloriar. Às vezes o homem que só conquista, o homem que só vence, as pessoas que não têm nenhuma decepção na vida, elas não ficam fortes, elas não crescem, elas não avançam. Paulo aprendeu a arte da resiliência. Paulo aprendeu a se reinventar diante das dificuldades. Ele aprendeu a lidar com um pouco, ele aprendeu a lidar com muito. Paulo aprendeu a andar nos dias frios, nos dias quentes. Paulo aprendeu a se mover no ambiente dos mistérios do mundo. Paulo só entendia uma coisa: a graça do Senhor bastava para ele. De repente você já orou ao Senhor. De repente você já pediu ao Senhor para tirar essa dúvida, para tirar essa angústia, para te livrar desse problema, para te livrar dessa situação. De repente você já orou ao Senhor por 3 vezes ou mais. Mas hoje Ele vem com a resposta da sua oração. E Ele diz: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De repente aquilo que você está pensando que é a fraqueza, que é a sua morte. De repente esse momento que você está pensando que é a sua destruição. De repente esse momento que você está pensando que é o momento de parar tudo, largar tudo, chutar o pau da barraca, desistir. Esse é o momento que Deus está tratando, lapidando você. Esse é o momento que Ele está forjando o seu caráter. Esse é o momento que Ele está tornando você um guerreiro, uma guerreira, e você pode ser reprovado, desistir no meio do caminho, parar enquanto o oleiro está moldando o barro, enquanto ele está moldando você. De repente você está querendo se quebrar, você está querendo parar o processo. Ei, deixa eu dizer para você: deixa o oleiro trabalhar na sua vida, deixa ele cuidar de você. Ele sabe muito bem como cuidar. Basta crer, basta obedecer, basta confiar, basta ser como Neemias. Eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Basta ser como Jesus no Getsemane: Pai, seja feita a tua vontade. Basta ser como o apóstolo Paulo, se posicionar quando ele ouviu: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. A alegria da salvação, a coroa incorruptível, o galardão, Paulo, basta. Eu tenho uma promessa para você que vai além dessa atmosfera, que vai além dessa vida momentânea. Por isso que o próprio apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança consiste somente nessa vida, somos mais miseráveis de todos. Talvez você se frustrou nesses dias. Talvez você passou por muitas lutas esses dias, mas a minha graça te basta. Assim diz o Senhor: eu estou contigo nessa peleja. A minha graça te basta. Sou eu teu Deus, sou eu que te sustento, sou eu que te fortaleço, sou eu que te capacito. Eu sou teu Senhor. E hoje eu vejo o Senhor, assim como Ele veio após Jesus passar 40 dias no deserto, e ali Ele teve fome. A Bíblia diz que após Ele resistir às tentações, vieram os anjos e serviram a Ele. Eu quero dizer, o mesmo anjo que serviu Jesus no deserto é o mesmo anjo que serviu Elias no deserto. E Ele está vindo com pão e água para você continuar a caminhada. Corra para o Monte Horebe, corra para o monte de Deus. No monte de Deus tem palavra, tem destino, tem renovo, tem refrigério. No monte de Deus Ele vai redirecionar. No monte de Deus Ele vai recalcular a rota. No monte de Deus Ele vai reafirmar o seu ministério. No monte de Deus. Elias não se escondeu, Elias não correu para qualquer lugar. Elias correu para o Monte Horebe, monte de Deus. Vá para o monte de Deus. No monte de Deus, é Deus que decide. É Deus que dá o comando. É Deus que fala o tempo de parar. Deus falou: tudo bem, você pode descer. Eu vou atender o seu pedido com condições, porque não é do seu jeito, rapaz. Não é da minha maneira, é da maneira de Deus.
O Senhor falou, desce, você vai ungir reis, você vai ungir profetas ainda. Ei, ainda não acabou, só acaba quando eu falo. Só acaba quando eu falo. O que eu preparei para você, Elias, não é um fim trágico. O que eu preparei para você, Elias, não é um fim derrotado. Eu preparei para você, Elias, foi um redemoinho de fogo, foi uma carruagem de fogo. O que eu preparei para você é um cenário de um fim que vai ficar marcado na história como um homem que foi arrebatado aos céus. Elias, eu tenho um fim diferente para você, que muitos dizem que é o fim, mas é apenas o começo da sua história, Elias. Você ainda vai voltar a marcar essa geração. Ei, você lembra que Elias apareceu no Monte da Transfiguração? Porque ele passou pelo processo, ele se submeteu à vontade de Deus, aos projetos de Deus, aos sonhos de Deus. Eu sei que está difícil, meu irmão. Eu sei que está difícil, minha irmã. Mas essa é a palavra que o Espírito Santo traz para liberar no teu espírito. Então nessa noite, qual é a maior tentação que você está enfrentando? Eu tenho certeza que é a tentação de desistir. E eu digo para você, desista de desistir. E começa agora a persistir no lugar secreto. A persistir na presença. Viva na presença do Senhor. E certamente você terá vitória. A minha graça te basta e o meu poder te aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Eu quero orar por você. Ô Espírito Santo. Essa pessoa que está agora pensando em desistir. Desistir do casamento. Desistir do ministério. Desistir da própria vida. Desistir do trabalho. Desistir da felicidade, desistir dos sonhos, desistir dos projetos. Eu peço agora que o teu Espírito Santo agora, aqueles anjos que levou o pão, que levou a água, que alimentou o profeta Elias, que ele andou mais 40 dias. Esse mesmo anjo vem nos alimentar agora. Esse mesmo anjo alimenta você na sua casa, alimenta você aqui agora. Começa a degustar desse pão, começa a beber dessa água. Jesus diz que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Receba a vida de Jesus dentro de você agora. Receba a água da vida. Receba o refrigério do Senhor. Receba o renovo do Senhor. Você não vai desistir. Ainda há muito para se fazer. Ainda há livros para ser escrito. Ainda há projetos para nascer através de você. Ainda há uma geração para ser gerada. Ainda há muita coisa para acontecer nesses dias. Ainda tem Eliseus para ser ungido. Ainda há reis para ser ungido. Meu querido, há muita coisa para acontecer ainda. Isso é apenas o começo. O que você está vivendo é apenas o começo da sua história. É apenas os primeiros capítulos. Ainda há o livro todo para se completar, porque os seus dias estão todos contados no livro do Senhor. De repente você só está conseguindo ver alguns capítulos, mas o livro todo está lá no céu, e Ele tem todo o livro. Ele tem toda a sua história, e é Ele que diz fim. É Ele que diz o dia que é o fim. O dia que é o fim pertence ao Senhor. E Salomão diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. E ainda não chegou o teu fim. Então você ainda não pode dizer que nada deu certo, porque ainda não é o teu fim. Ainda não acabou. Então você não pode dizer que você perdeu, que não deu certo. Enquanto você respirar, enquanto houver fôlego de vida, enquanto houver a batida no seu coração, enquanto os seus pulsos pulsar, enquanto você respirar, ei meu querido, ainda há esperança para a árvore que cortada, querido, ao cheiro das águas, ela vai voltar a brotar. Ainda há esperança. Então permaneça crendo na palavra do Senhor. A minha graça te basta. Hoje recebi uma notícia que alguém que eu conheci tirou a própria vida. Essa pessoa desistiu de viver, desistiu de amar, desistiu da família, desistiu da própria vida. A maior tentação é a tentação de desistir. Por isso que eu digo para você, não desista. Ou se tem que desistir, desista de desistir. Se você tem que desistir, desista de desistir. Deus, Ele conta com você. A sua família conta com você.
O seu ministério conta com você. Os seus discípulos contam com você. Os seus filhos contam com você. A humanidade conta com você, porque a criação, ela geme com a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A criação conta com você, que você lute, que você guerreie, que você avance. Existem pessoas que estão se inspirando em você. Existem pessoas que estão observando você. E você não pode fazer isso apenas pelas pessoas. Eu tenho que viver em função das pessoas. Não, você tem que viver o seu propósito. Mas o maior propósito, meu e o seu na terra, é servir pessoas, é inspirar pessoas, é motivar pessoas, é ativar pessoas, é influenciar pessoas. Foi para isso que Deus me chamou e foi para isso que Deus chamou você. Jesus não deixou a glória e o trono dele e veio apenas morrer na cruz. No período que ele esteve na terra, ele influenciou pessoas. No período que ele esteve na terra, ele discipulou. No período que ele esteve na terra, ele curou, ele libertou, ele transbordou. Eu quero dizer para você que o tempo que você está aqui, Deus te deu a vida, e uma vida em abundância, uma vida para você transbordar dela. Eu quero dizer, não é tempo de retroceder. Não faça como Elias, não peça para si a morte. Não é o tempo ainda. E se você pediu para si a morte, eu estou aqui para te oferecer pão e água e dizer para você, caminhe mais uma milha. Ande mais um pouquinho. Continue. Não é tempo. Não é tempo de desistir. Às vezes vem o desejo, sim. Você não pode impedir que um pássaro, ele sobrevoe a tua cabeça. Mas você pode impedir que ele pouse na sua cabeça. Os pensamentos de desistência podem vir, mas ele não pode dominar a sua mente. Os pensamentos de desistência podem vir, mas não pode dominar o teu coração, não pode dominar os seus passos, não pode governar a tua alma. Você é governado pelo Espírito Santo, e a ordem do Espírito Santo para você é avançar, é marchar e não retroceder. Elias recebe uma mensagem. Nós vamos ver lá em Neemias 6:3, onde Neemias recebe uma carta de Sabalate e Tobias. Olha a diferença de Neemias para Elias. Neemias recebe um WhatsApp, Neemias recebe um e-mail, Neemias recebe um telegram, dizendo para que ele deixasse os muros, para que ele deixasse a construção, para que ele deixasse a sua missão. Muitos de nós estamos sendo influenciados nesses dias a deixar, a abandonar alguns projetos, alguns sonhos que Deus colocou no meu e no seu coração. Muitos de nós estamos recebendo, às vezes, informações. Estamos sendo desafiados nesses dias a parar, a desistir. A mídia está aí para isso. Pessoas que achamos que são nossos amigos, nos influenciando a desistir, a desanimar. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia vai dizer lá em Neemias 6:3, Neemias diz, eu estou em uma grande obra e não posso parar. Acaso deixaria eu a obra do Senhor para ter convosco? Ou seja, Neemias estava dizendo, a obra que o Senhor me chamou para fazer é mais importante do que qualquer mensagem. Antes de você me enviar essa mensagem, eu já tinha recebido uma mensagem do céu. Antes de você enviar esse e-mail, eu já tinha recebido um e-mail do Senhor dizendo, faça o muro que eu sou contigo. Antes de você me enviar esse WhatsApp, eu já tinha recebido um WhatsApp dos céus dizendo, eu estou contigo nessa missão. Ei, antes que você me enviasse essa informação, o anjo do Senhor já tinha falado comigo para eu continuar nessa obra. Eu estou em uma grande obra e não posso parar, nada vai me distrair. Quem te chamou foi o Senhor. Aquele que chamou você, Ele garante, Ele capacita. Eu estou em uma grande obra e não posso parar. Neemias, ao contrário de Elias, ele não deu ouvido às mensagens. Ao contrário de Elias, ele se posicionou às ameaças. Eu não sei que tipo de ameaça que você está sofrendo. Talvez é a ameaça da crise financeira. Talvez é a ameaça no seu casamento. Talvez são várias ameaças no seu ministério. Talvez são ameaças da sua alma. Ameaças pessoais, psicológicas, afrontas no seu psicológico. Retaliações na sua mente. O maior campo de batalha é a mente. Mas eu quero dizer para você, tenha a mente de Cristo. Busque os registros. Busque as informações do que Deus falou com você. Quem te prometeu? Quem foi que te deu vitória?
história? Quem foi que te ungiu? Quem foi que te capacitou? Quem te chamou? O mesmo Deus que permitiu que você nascesse nessa terra, o mesmo Deus que permitiu que você vivesse até hoje, é o Deus que quer te alimentar, quer te sustentar, para você caminhar mais e mais e mais. Ei, para que você fale como Josué e Caleb, como eu estava 40 anos atrás, eu continuo agora crendo nas promessas do Senhor. Quer desistir? Desista hoje de desistir. Quer parar? Pare de fazer coisas que paralisam você e faça coisas que levem você para um novo nível, para uma nova fase. Pare de fazer coisas que não é produtiva, mas amar as pessoas, servir as pessoas, servir o reino de Deus, amar a sua esposa, amar o seu filho. Não pare de fazer essas coisas, não pare de viver, porque enquanto você está vivendo, pessoas estão sendo motivadas, inspiradas por você. E ela chequeremas. Resposta diferente para cada realidade, para cada situação. Depende muito da minha convicção, do meu estado de espírito, do ambiente que eu frequento. Eu decidi habitar no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é quem passeia no esconderijo do Altíssimo, não é quem visita o esconderijo do Altíssimo, não é quem admira o esconderijo do Altíssimo, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Ei, hoje o Senhor quer trazer descanso para a tua alma, Ele quer trazer refrigério. Entre nesse lugar, entre no lugar secreto, entre no esconderijo do Altíssimo, e lá você vai encontrar descanso, lá você vai encontrar refrigério. Elias estava cansado, Elias estava sobrecarregado, mas Deus não abandona os seus profetas, Deus não abandona os seus filhos. Ele enviou pão e água para sustentar o profeta. Precisamos entender que o Senhor cuida de nós. Abra sua Bíblia, se você quiser acompanhar comigo, lá em Mateus 14, 33. Mateus 14, 33. Marcos 14, 33. Marcos 14, 33. E eu vou adiantar a leitura com você. Amém? Eu vou adiantar a leitura com você. E tomou consigo Pedro e Tiago e João. E começou a ter pavor e angustiar-se. E disse: a minha alma está triste até a morte. Fique aqui e vigiai. Olha só. Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele chamou 3 dos seus discípulos e disse para eles: a minha alma está profundamente angustiada. A minha alma está angustiada até a morte. Eu estou sentindo o desejo da morte, eu estou sentindo o gosto da morte, eu estou sentindo o cheiro da morte. A angústia é tão grande que eu estou sentindo. A Bíblia diz que nesse evento Jesus suou sangue. Jesus suou sangue. A angústia era tão grande, e ele estava sofrendo ali o peso dos meus pecados, dos teus pecados, levando sobre si a nossa culpa, as nossas transgressões. Mas houve uma angústia tão grande, que a Bíblia diz que Jesus orou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Naquele momento, Jesus orou se houvesse alguma possibilidade dele se livrar daquele peso, daquele fardo. Ele queria, mas ele estava submisso ao propósito. Ele estava submisso ao chamado dele. Ele estava submisso à sua missão. Vai ter dias que a angústia vai vir. Vai ter dia que a tristeza vai bater na sua porta. Vai ter dia que você vai ter aquele sentimento de morte. Mas você vai falar: Pai, eu que estou aqui para cumprir o teu propósito. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu vim para essa terra não para cumprir a vontade da minha alma, mas a vontade do reino dos céus. Eu estou aqui para ser governado não pela minha alma, mas pelo Espírito. Todavia seja feita a tua vontade. Eu quero que você ore comigo. Eu quero que você declare isso comigo: Pai, seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade. Talvez a sua alma está gritando agora. Talvez você já estava planejando em desistir. Você já estava tem pessoas que já estavam com o argumento preparado.
Pessoas que já estavam com o texto preparado. Como eu vou falar para desistir desse projeto, para desistir desse casamento, para desistir desse ministério, para desistir dessa missão, para desistir da própria vida. Tem pessoas que já com a carta preparada para desistir da própria vida. E você que vai ouvir, está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você, ei, não é a tua vontade, rasga esse decreto de morte, essa carta de falência, e o Senhor, Ele já escreveu a sua história. Siga o roteiro que o Senhor escreveu para você. Ei, você não pode andar pelos seus passos, pelo seu entendimento, pelo seu querer, mas pelo querer do Senhor. É pela vontade dEle. Seja feita a tua vontade, não a nós, Senhor. Não é a minha vontade, mas a tua. Meu Deus. A Bíblia diz que Jesus voltou por 3 vezes. Por 3 vezes a mesma cena. Ele angustiado, e quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. Por 3 vezes Jesus vai orar, e quando volta, encontra os seus discípulos dormindo. Às vezes as pessoas em sua volta não estão preocupadas com a sua angústia. Às vezes tem pessoas que não estão preocupadas com o seu sofrimento. E isso, às vezes, faz com que o seu sofrimento aumente, porque você olha e não tem ninguém dando importância para a sua dor, para o seu sofrimento. Não tem ninguém preocupado, até mesmo pessoas que você já compartilhou a sua dor, até mesmo pessoas que você já compartilhou a sua angústia, mas essas pessoas não levam a sério. Muitas vezes as pessoas não dão atenção devida. Talvez você quer só uma atenção. Jesus naquele momento pediu a atenção dos discípulos para vigiar com ele 1 hora. Mas eu quero dizer para você, não é porque as pessoas deixaram de lutar com você que você vai desistir. Não é porque alguém desistiu de você que você vai desistir da missão. Deus não desistiu de você. Porque o Pai disse, esse é o meu filho amado. Você é filho de Deus, é Ele que te capacita, é Ele que te sustenta. Talvez as pessoas não estão elogiando você, talvez muitas pessoas não estão, às vezes, ajudando você. Mas eu quero dizer para você, o Pai, Ele te ajuda, o Pai, Ele não abandona, o Pai não desiste de você, Ele jamais vai te abandonar, Ele jamais vai te deixar sozinho. Então eu quero dizer para você, Jesus também, Ele teve esse sentimento, e ao mesmo tempo Ele não teve o apoio que Ele precisava. Ele olhou para um lado, estava um dormindo, Ele olhou para um outro lado, estava o outro dormindo. Aqueles que eram para estar apoiando Ele moralmente estavam dormindo. Talvez você se encontre nessa situação, mas eu quero dizer para você, lute. Não desista dos seus sonhos. Se você perder, foi você que perdeu. Mas se você ganhar, foi você que ganhou. Foi você que lutou. Você lutou até o fim. Não desista, querido. Desista de desistir. Lute até o fim. Permaneça dentro da promessa. Permaneça no centro da vontade do Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus tinha tudo para desistir. E deixa eu falar algo para você. Se Jesus desistisse no Getsemane, não teria cruz. Se Jesus desistisse no Getsemane, não teria túmulo vazio. Se Jesus desistisse no Getsemane, eu e você não teria direito à salvação. Se Jesus desistisse no Getsemane, eu e você não teria direito à vida eterna. Mas Jesus não desistiu no Getsemane. Ele foi para a cruz, Ele foi para o túmulo e Ele ressuscitou ao 3º dia. E hoje Ele está sentado à direita do Pai, querido, intercedendo por mim e por você. Se você não desistir, muita coisa pode acontecer ainda nessa geração. Se você não desistir, muitas almas vão se render ao Senhor. Se você não desistir, você verá os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos. Se você não desistir, você vai ler os livros que você mesmo escreveu. Se você não desistir, de repente você vai assistir o filme que você foi o autor. Se você não desistir, você vai ver grandes promessas. Você vai rir dos momentos difíceis. Não desista, desista de desistir. Ramantou que checas, ricandarabas, choquea, arama cheiko, orema secandaio. Choremas. 2 Coríntios 12. Naraman tocou. Neremai chequeando remas.
Espírito da verdade. 2 Coríntios 12. O apóstolo Paulo, essa é a palavra que o Espírito Santo acabou de me dar, querido. Isso aqui não é um homem intelectual pregando um sermão, isso aqui é o Espírito me deu, eu estou liberando. Meia hora atrás. 2 Coríntios 12, 7. O apóstolo Paulo começa falando: para que não me ensoberbecesse com grandeza das revelações que foi-me imposto um espinho na carne, e o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes, pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Por quantas vezes Jesus orou para que fosse passado dele aquele cálice? Por 3 vezes. Por quantas vezes Paulo ora para que um espinho que foi posto na sua carne, para que ele não se vangloriasse? Ele orou por 3 vezes. Eu não quero trazer aqui nenhum argumento teológico, o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas eu quero dizer para você que certamente era algo que incomodava ele. Certamente era algo que afligia ele. Certamente era algo tão tenebroso, tão horrível, que ele descreve como um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. Então era algo muito ruim. Era algo que não dava alegria, que não trazia prazer, mas sim uma angústia dentro dele. E Paulo diz que por 3 vezes ele orou ao Senhor para que tirasse dele esse espinho. Talvez você tenha um espinho, talvez algo que angustia você, algo que deixa você triste, algo que oprime você. Você está indo bem, você está conquistando, você está avançando, você está indo muito bem, daqui a pouco você fica triste, oprimido, alguma coisa deu errado. Talvez era isso, era mais ou menos isso que acontecia com Paulo. Mas o Senhor diz que isso foi imposto para ele não se vangloriar. Às vezes o homem que só conquista, o homem que só vence, as pessoas que não têm nenhuma decepção na vida, elas não ficam fortes, elas não crescem, elas não avançam. Paulo aprendeu a arte da resiliência. Paulo aprendeu a se reinventar diante das dificuldades. Ele aprendeu a lidar com pouco, ele aprendeu a lidar com muito. Paulo aprendeu a andar nos dias frios, nos dias quentes. Paulo aprendeu a se mover no ambiente dos mistérios do mundo. Paulo só entendia uma coisa: a graça do Senhor bastava para ele. De repente você já orou ao Senhor. De repente você já pediu ao Senhor para tirar essa dúvida, para tirar essa angústia, para te livrar desse problema, para te livrar dessa situação. De repente você já orou ao Senhor por 3 vezes ou mais. Mas hoje ele vem com a resposta da sua oração. E ele diz: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De repente aquilo que você está pensando que é a fraqueza, que é a sua morte. De repente esse momento que você está pensando que é a sua destruição. De repente esse momento que você está pensando que é o momento de parar tudo, largar tudo, chutar o pau da barraca, desistir. Esse é o momento que Deus está tratando, lapidando você. Esse é o momento que Ele está forjando o seu caráter. Esse é o momento que Ele está tornando você um guerreiro, uma guerreira, e você pode ser reprovado, desistir no meio do caminho, parar enquanto o oleiro está moldando o barro, enquanto ele está moldando você. De repente você está querendo se quebrar, você está querendo parar o processo. Ei, deixa eu dizer para você: deixa o oleiro trabalhar na sua vida, deixa ele cuidar de você. Ele sabe muito bem como cuidar. Basta crer, basta obedecer, basta confiar, basta ser como Neemias. Eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Basta ser como Jesus no Getsemane: Pai, seja feita a tua vontade. Basta ser como o apóstolo Paulo:
se posicionar quando ele ouviu: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. A alegria da salvação, a coroa incorruptível, o galardão, Paulo, basta. Eu tenho uma promessa para você que vai além dessa atmosfera, que vai além dessa vida momentânea. Por isso que o próprio apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança consiste somente nessa vida, somos mais miseráveis de todos. Talvez você se frustrou nesses dias. Talvez você passou por muitas lutas nesses dias. Mas a minha graça te basta. Assim diz o Senhor: eu estou contigo nessa peleja. A minha graça te basta. Sou eu teu Deus, sou eu que te sustento, sou eu que te fortaleço, sou eu que te capacito. Eu sou teu Senhor. E hoje eu vejo o Senhor, assim como ele veio após Jesus passar 40 dias no deserto, e ali ele teve fome. A Bíblia diz que após ele resistir às tentações, vieram os anjos e serviram a ele. Eu quero dizer, o mesmo anjo que serviu Jesus no deserto é o mesmo anjo que serviu Elias no deserto, e ele está vindo com pão e água para você continuar a caminhada. Corra para o Monte Horebe, corra para o monte de Deus. No monte de Deus tem palavra, tem destino, tem renovo, tem refrigério. No monte de Deus ele vai redirecionar. No monte de Deus ele vai recalcular a rota. No monte de Deus ele vai reafirmar o seu ministério. No monte de Deus. Elias não se escondeu, Elias não correu para qualquer lugar. Elias correu para o Monte Horebe, monte de Deus. Vá para o monte de Deus. No monte de Deus, é Deus que decide. É Deus que dá o comando. É Deus que fala o tempo de parar. Deus falou: tudo bem, você pode descer. Eu vou atender o seu pedido com condições, porque não é do seu jeito, rapaz. Não é da minha maneira, é da maneira de Deus. O Senhor falou: desce, você vai ungir reis, você vai ungir profetas ainda. E ainda não acabou, só acaba quando eu falo. Só acaba quando eu falo. O que eu preparei para você, Elias, não é um fim trágico. O que eu preparei para você, Elias, não é um fim derrotado. Eu preparei para você, Elias, foi um redemoinho de fogo, foi uma carruagem de fogo. O que eu preparei para você é um cenário de um fim que vai ficar marcado na história como um homem que foi arrebatado aos céus. Elias, eu tenho um fim diferente para você, que muitos dizem que é o fim, mas é apenas o começo da sua história, Elias. Você ainda vai voltar a marcar essa geração. Ei, você lembra que Elias apareceu no Monte da Transfiguração? Porque ele passou pelo processo. Ele se submeteu à vontade de Deus, aos projetos de Deus, aos sonhos de Deus. Eu sei que está difícil, meu irmão. Eu sei que está difícil, minha irmã. Mas essa é a palavra que o Espírito Santo traz para liberar no teu espírito. Então nessa noite, qual é a maior tentação que você está enfrentando? Eu tenho certeza que é a tentação de desistir. E eu digo para você: desista de desistir. E começa agora a persistir no lugar secreto. A persistir na presença. Viva na presença do Senhor. E certamente você terá vitória. A minha graça te basta, e o meu poder te aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Eu quero orar por você. Ô Espírito Santo, essa pessoa que está agora pensando em desistir do casamento, desistir do ministério, desistir da própria vida, desistir do trabalho, desistir da felicidade, desistir dos sonhos, desistir dos projetos. Eu peço agora que o teu Espírito Santo agora, aqueles anjos que levou o pão, que levou a água, que alimentou o profeta Elias, que ele andou mais 40 dias, esse mesmo anjo vem nos alimentar agora. Esse mesmo anjo alimenta você na sua casa, alimenta você aqui agora. Começa a degustar desse pão, começa a beber dessa água.
Jesus diz: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Receba a vida de Jesus dentro de você agora. Receba a água da vida. Receba o refrigério do Senhor. Receba o renovo do Senhor. Você não vai desistir. Ainda há muito para se fazer. Ainda há livros para ser escrito. Ainda há projetos para nascer através de você. Ainda há uma geração para ser gerada. Ainda há muita coisa para acontecer nesses dias. Ainda tem Eliseus para ser ungido. Ainda há reis para ser ungido. Meu querido, há muita coisa para acontecer ainda. Isso é apenas o começo. O que você está vivendo é apenas o começo da sua história. É apenas os primeiros capítulos. Ainda há o livro todo para se completar, porque os seus dias estão todos contados no livro do Senhor. De repente você só está conseguindo ver alguns capítulos, mas o livro todo está lá no céu, e Ele tem todo o livro. Ele tem toda a sua história, e é Ele que diz fim. É Ele que diz o dia que é o fim. O dia que é o fim pertence ao Senhor. E Salomão diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. E ainda não chegou o teu fim. Então você ainda não pode dizer que nada deu certo, porque ainda não é o teu fim. Ainda não acabou. Então você não pode dizer que você perdeu, que não deu certo. Enquanto você respirar, enquanto houver fôlego de vida, enquanto houver a batida no seu coração, enquanto os seus pulsos pulsar, enquanto você respirar, ei meu querido, ainda há esperança para a árvore que cortada, querido, ao cheiro das águas, ela vai voltar a brotar. Ainda há esperança. Então permaneça crendo na palavra do Senhor. A minha graça te basta. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te capacite. Permaneça firme. Desista de desistir. Aleluia.